Olá, amigo internauta, não estamos destruindo o prédio aqui, tá? É com uma obra que está acontecendo aqui do lado, peço desculpas, desculpas até para os convidados que estamos recebendo aqui hoje. Hoje, mais uma entrevista aí da série de entrevistas especial DS 60 anos. Hoje estamos recebendo aqui dois jornalistas que passaram pela redação, o Rômulo Cabreira e a Natália Ramos. Eles vão estar contando um pouquinho da trajetória deles, o que faziam aqui no Diário de Suzano, a passagem deles aqui, né, pelo DS. Bom, sem mais delongas, já vou pedir para vocês darem uma saudação para quem está acompanhando a gente. Bom, a saudação, acho difícil. E aí, galera? E aí, amigo internauta? Eu sou o Rômulo Cabreira. Eu falo o que eu fiz aqui, o que eu não fiz, você vai perguntar? Não, isso eu pergunto depois. Só dá uma boa tarde ou boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você assistir essa live, ou enfim, depois que tiver gravado. Mas é isso aí, prazer em conhecer vocês. Nunca conheci ninguém na real, né? Mas eu quero ter intimidade. Você, Natália? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Bom, peço para que, se tiver ruim de ouvir por causa do barulho, que vocês comentem aqui, tá? Eu acho que dá para ouvir de boa, né, Isabela? Dá para ouvir bem, né? A voz não fica ruim de ouvir. Não, tá dando para ouvir. E o barulho também. E o barulho também. O barulho principalmente. Bom, eu queria começar então perguntando para vocês a respeito do início, né? Como que foi a chegada de vocês aqui no Diário de Suzano? Se foi indicação, se vieram por conta própria pedir um emprego aqui? Como que foi esse início? Cara, o meu é fácil dizer. Em 2010 eu estava desempregado, enfim, eu tinha saído de um emprego decente, trabalhei na Sabesp como jovem aprendiz e tal. E eu tinha um amigo aqui no Diário de Suzano, o Lucas Áquila, que agora está no Paraná, se eu não me engano. Enfim, salvo engano, ele está no Paraná, enfim, ele era diagramador aqui, né? E aí eu já mexia mexia com alguns programas de edição, de foto, essas coisas. E aí mandei o currículo e tal, ele me indicou, e aí eu vim trabalhar aqui como diagramador do jornal, né? Então, salvo engano, na época tinham 4 ou 5 pessoas trabalhando aqui, e eu entrei em 2010 e saí do Diário de Suzano no finalzinho de 2014. Então fiquei mais de 4 anos aqui, né? Basicamente é isso, né? Mas você ficou na redação fazendo jornalismo ou era... E aí que tá, porque eu entrei como diagramador e saí como diagramador, só que nesse meio caminho aí, em 2012, eu comecei a fazer jornalismo, né? É uma coisa que eu sempre quis fazer e tal, então e não foi nem coincidência, na verdade foi coincidência ter entrado aqui, né? E aí, assim que eu comecei a fazer o curso, eu aproveitava os períodos de férias, né? Para estagiar. Na verdade, enfim, eu enchi o saco do Edgar e pedia para que ele me passasse pautas para eu fazer e tal, enfim, para colocar em prática o que eu estava aprendendo diariamente na faculdade, né? E ao menos aqui no Diário de Suzano, a minha passagem foi nesse sentido, assim, sabe? E aí depois eu fui migrando para outros lugares. Mas basicamente aqui no Diário de Suzano foi isso. Tá, joia. Eu entro em detalhes mais à frente. Queria agora que a Natália comentasse o ano, né? Vou tentar ser breve, porque faz muito tempo. Eu comecei a trabalhar aqui quando eu tinha 16 anos. Nossa. E eu trabalhava lá no outro prédio, óbvio. E eu trabalhava na parte da recepção vendendo anúncios. Isso foi em 2006. E aí, eu já queria ser jornalista, mas assim, foi com a cara de pau, ninguém me indicou. Eu pedi para a diretora da escola. Aí ela conseguiu um estágio aqui, uma entrevista aqui para mim. Eu fiz um teste, não passei, me chamaram depois, toda uma expectativa. E aí, no ano seguinte, em 2007, eu entrei na Faculdade de Jornalismo, na Universidade de Brás Cubas. E aí, o antigo chefe de reportagem, Cleito Castellani, que já passou por aqui, ele um dia estava passando, era um dia assim que tinha muita gente, eu chamei ele e falei, olha, eu tenho um sonho de trabalhar na redação. Tem um lugarzinho pra mim? Aí ele falou, vou ver o que eu faço. Aí passou uns dias, ele me mandou pra rua, vai lá entrevistar umas pessoas, inventa uma pauta. Aí fui fazer pauta de buraco, que né, que rende bastante aqui em Suzano. E aí, eles me chamaram para fazer estágio, eu fiquei até final de 2008. E aí depois, fui por aí. Você acredita, eu tô lembrando agora aqui que anos antes, mas aí foi anos antes mesmo, assim, 2006, 2005... Eu fiz uma entrevista de emprego no Diário de, naquele antigo prédio, né? E para entrar no almoxarifado, assim, coisa de louco. Eu não sei como eu soube da vaga e tal, só que no fim eu acabei não entrando, porque na época eu tinha acabado de passar, eu fiz o curso do Senai aqui em Suzano, né? O curso de mecânico de usinagem, eu sou formado em mecânico de usinagem, olha só.
E eu passei, só que no fim das contas eu não quis entrar naquela época, porque por causa do curso, né, que era de manhã e tal. Mas agora que vocês estavam falando, eu comecei a lembrar isso daqui. Pô, eu tenho uma relação, uma história com o Diário de Suzano, por mais que tenha sido rápida naquele momento, anterior ao ano em que eu de fato entrei aqui, que foi 2010. Então, entre 2005 e 2006 eu fiz o teste aqui, na época para trabalhar no almoxarifado, só que aí não vingou. Mas que bom que você que a gente está trocando ideia aqui, porque eu acabei lembrando essa parada. Boa. Nesse período, assim, eu queria que vocês comentassem, talvez a Natália tenha mais exemplos, mas você chegou a fazer reportagens também. Uma que marcou muito vocês e também que vocês comentassem a atuação de vocês na redação. Você já comentou um pouco já, mas que falasse detalhadamente. A gente faz de tudo um pouco, né, de várias editorias, né, nunca tem uma só específica. Então eu queria que comentasse também a atuação dentro da redação. Sim, começa. Não, você pode começar. O jornalismo regional, ele é bom por isso, porque você aprende de tudo. Você aprende, um dia falta alguém para fazer polícia, você faz, enfim. Eu comecei, era estagiária júnior, e eu adorava, que eu pegava a reclamação das pessoas, tá faltando água aqui na minha casa, então sentava ali fora, conversava com o pessoal. E aí eu fui chegando outro júnior, eu fui subindo um pouquinho, já comecei a cobrir um pouquinho de política, de vez em quando, mas eu cobria bastante região. Enfim, era mais ou menos isso que eu fazia. Eu gostava muito de fazer as reportagens de serviço, que eram mais ou menos relacionadas a direitos humanos, né? E a minha... Eu não lembro, assim, foram muitas reportagens que eu gostei muito de fazer. A primeira, sempre a primeira, que era um pedacinho lá no pé de página, que era uma reclamação com a telefônica. Era bem bacana. E teve uma que eu não sei porquê, mas eu sempre lembro com muito carinho, que foi quando veio um cônsul do Japão pra cá, e eu sempre tive muita vontade de trabalhar com jornalismo internacional. Então, aquele dia, eu fiz 2 coisas novas. Eu conversei com uma pessoa... Eu era bem novinha, eu tinha uns 17 anos. E aí eu conversei com uma pessoa, uma pauta internacional, escrevi uma crônica. E esse dia foi aquele dia que deu um up. E as pautas de reintegração de posse são sempre aquelas que a gente se confronta com a nossa realidade. E também a gente entende porque, no meu caso, que eu sempre gostei muito de trabalhar com temas de direitos humanos e temas sociais, era o que dava sentido ao meu trabalho. Era um dia difícil, era difícil sentar e escrever, porque escrever da dor dos outros sempre foi muito difícil, é sempre muito difícil. Mas, por outro lado, fazia sentido para mim. Falar, eu tô aqui para isso. Cara, no meu caso é difícil mesmo lembrar, assim, mas e aí eu vou num sentido completamente diferente de você, assim, mas eu acho que é boa, porque assim, pra ser sincero, o que eu mais me lembro foi num dia típico também. Eu tava, quando eu cobri algumas coisas aqui, eram mais em cidades e região, né? Mas teve um dia em que rolou, sei lá, alguma empresa pegou fogo em Itaquá, se não me engano foi isso. E eu fui, e assim, eu tô me lembrando disso por algo muito específico desse dia. Não foi nem a questão do fogo, mas foi de eu ter colado no lugar, em Itaquá, junto com o Celso e tal, o motorista, né? Porque o trajeto já é sempre engraçado com ele, já tem muitas histórias com ele. Mas, quando eu cheguei lá, fiz toda a questão, fiz a pauta e tal, troquei ideia com a galera, só que na frente da empresa, tinha um cara que fazia cover do Roberto Carlos. E pra mim isso foi a parte mais interessante da pauta, porque eu fiquei assim, gente, tem um cara que faz cover, um cara que tá, tipo, a caráter de Roberto Carlos, vou tirar foto com ele. E eu tenho essa foto até hoje, na real. Pra mim, assim, foi maravilhoso por essa coisa que eu não estava esperando, entendeu? Mas assim, para resumir toda a ópera, quando eu fazia as reportagens e tal, a minha atuação girou mais em torno das editorias de cidade, região, mas para mim essa de polícia, que acabou entrando na editoria de polícia, foi a que mais marcou para mim, por causa desse senhor que parecia muito com o Roberto Carlos. Aliás, se você estiver assistindo, um abraço para você, se você lembrar de mim também, né?
agora eu queria falar que vocês comentassem um pouco o pós Diário de Suzano, ou até mesmo antes, que tem uma trajetória interessante antes também, que eu queria comentar. O que vocês fizeram depois de sair daqui, desculpa, esqueci Rômulo, esqueci o seu nome, desculpa. Não, é difícil, Rômulo. Você escreveu também um livro, 146 Dias Sem Ela. Eu queria que você comentasse também desse livro. E a Natália, que passou aí por alguns países da Europa, hoje mora na Holanda. Tá, eu vou tentar resumir, assim, para não ser enfadonho, assim, mas basicamente foi isso. Assim que eu saí do Diário de Suzano, eu estava naquele período, foi no finalzinho de 2014, então estava migrando para esse período do TCC, né, na faculdade. E aí antes disso eu tinha um blog e tal, em que eu escrevia perfis. O nome do blog se chamava Rolê com Tubaína. Basicamente eu tinha vários amigos, tenho ainda vários amigos no Facebook, muitos deles que eu nunca me encontrei na vida, nunca troquei nem ideia, e o objetivo desse blog era né, a gente se encontrar em algum lugar, a gente trocar uma ideia, eles contarem as histórias de vida deles, e eu escrevi um perfil, assim. É do jeito que eu encontrei depois do DS, de continuar escrevendo, de continuar fazendo jornalismo, né? Eu sempre gostei de perfil, sempre gostei muito de ler perfil e escrever perfil, né? Esse foi um ponto, né? O blog Rolê com Tubaína. E aí foi esse período do TCC que eu decidi, enfim, a gente tinha 3 produtos para escolher: um documentário, um vídeo documentário, um produto radiofônico ou um livro reportagem. Eu decidi escolher um livro reportagem, e na época eu li um livro chamado Um Ano Bíblico, de um editor americano, de um jornalista e editor americano chamado Jacobs. E ele basicamente passou um ano da vida dele seguindo literalmente o Velho e o Novo Testamento. E quando eu li aquilo, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, não é possível um jornalista fazendo um bagulho desse, saca? Tipo, o cara, ele tá vivendo uma experiência e ele escreveu um livro sobre isso. E eu quis fazer algo parecido, não como ele, né? Até porque eu não tenho nada de cristão, assim, mas eu falei, o que eu posso fazer parecido e que condiz com a minha realidade? Aí eu decidi me desconectar da internet, mas assim, me desconectar da internet não é simplesmente deixar de usar o Facebook. Eu deixei de usar a internet completamente, desliguei o modem, joguei o modem pra lá. Eu dei o meu celular pro camarada, porque o celular de alguma forma está conectado a alguma rede. Eu deixei de usar cartão eletrônico, banco, assim, eu não passava em caixa de banco. Eu pegava dinheiro, quando eu pegava, que foram pouquíssimas vezes, dinheiro no caixa, assim, na boca do caixa. Eu não usava bilhete único, porque, enfim, aquele suporte, aquele equipamentozinho onde a gente passa o bilhete único, ele também está conectado a alguma rede para descontar, né, os créditos que você tem. Então, assim, tudo que de alguma forma estava conectado em rede, eu tentei evitar. E todas essas experiências eu contei nesse livro, né? Então foram 146 dias, que basicamente são 4 meses e 26 dias. É um livro de 200 páginas e tal, um livro-reportagem de 200 páginas. E eu conto todos esses causos, né? Coisas que aconteciam comigo. Então, só para dar um exemplo que talvez as pessoas mais conheçam, foi depois de 3 meses praticamente desconectado. Eu preciso conversar com as pessoas, preciso compartilhar essas minhas experiências, o que eu faço. Os meus amigos estão trabalhando, estão ocupados, eu não tenho como mandar SMS, mensagem, nem nada. O que eu faço? Eu fui para Paulista com uma plaquinha escrito: estou sem internet e celular, preciso conversar, quer tecer comigo? Com essa plaquinha na Paulista, no meio da Paulista. E eu fiz essa experiência, tinha 2 banquinhos e tal, as pessoas sentavam, paravam, né, algumas, né, as pessoas que paravam, sentavam e queriam saber, e aí, mano, você é louco? O que você tá fazendo aqui? Me conta. E eu contava essa experiência para elas, o que se tornou uma experiência que eu compartilhei no livro, sabe? E esse foi o livro, assim, e as pessoas acharam interessante, né, tudo que parece maluco, parece edificante no fim das contas, né, e as pessoas acharam interessante a ponto de eu começar a sair em vários veículos de comunicação, assim, em vários jornais, né, saí aqui no G1, aqui, o Douglas Pires, jornalista que veio também para cá, ele fez uma matéria, uma reportagem sobre, que bombou, ele ficou na home do G1 nacional, e aí foi quando as pessoas começaram a tomar ciência dessa história. O Globo Repórter fez matéria comigo, o pessoal do Catraca, enfim, foi um case, né? Então eu aproveitei meus 15 minutos de fama nessa época, fiz o TCC, entreguei, tirei a nota máxima, o que eu fiquei, meu Deus do céu, tirei a nota máxima, mas foi essa experiência que eu tive, assim, com o livro, sabe? E aí, enfim, tem tempo ainda para falar sobre a questão da trajetória?
E aí, assim, aí depois eu continuei desempregado, fazendo freela aqui e acolá, e aí eu decidi fazer o mestrado, né? Enfim, eu tava com essa coisa toda do... Porque a minha experiência foi uma experiência de imersão, né? E eu acompanho vários jornalistas, várias obras que fazem esse trampo de imersão, assim, né? Do jornalista vivenciar, mergulhar numa história e depois contar essas coisas. E eu achei que seria um bom case, um bom objeto de estudo, né? Eu já tinha feito isso no TCC, eu falei, por que não transformá-lo numa dissertação, numa pesquisa mais aprofundada? E aí eu comecei a fazer o mestrado e tal, aí foram 2 anos penosos. Mestrado profissional em jornalismo. E aí, enfim, eu fiz o mestrado também porque eu ganhei bolsa e tal, bolsa de estudo, né? Então pra mim foi fácil isso daí. E aí depois eu entrei, já tá acabando, tá? Depois que eu acabei o mestrado, calhou de eu entrar na Agência Mural, que é a empresa a organização que eu trabalho hoje, né? Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Tô lá até hoje, mas tive uma passagem pelo UOL, na editoria Ecoa, né? Eu fiquei alguns meses lá na redação, que para mim foi uma experiência maravilhosa, porque assim, imagina um cara que está acostumado com uma redação na região, e aí do nada você está numa redação assim, com um tamanho enorme, assim, com muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, saca? Então assim, foi uma experiência muito legal e que contribuiu muito para a minha carreira, assim. Mas enfim, hoje eu estou na Agência Mural, eu sou repórter lá. E hoje eu também sou, além de repórter, eu acumulo a função de apresentador do podcast Próxima Parada, que é um podcast original, Spotify, em parceria com a agência. Eu acho que o mais próximo que talvez as pessoas conheçam é o Café da Manhã da Folha de São Paulo, que é um original, Spotify, em parceria com a Folha. E a gente tem o Próxima Parada, que é esse noticiário, a gente faz jornalismo diário, assim, tem episódio todo dia. Eu sou roteirista, repórter e um dos apresentadores. Basicamente é isso, tá? Chega! Falta toda a obra sempre, né? Perdão, a pergunta era o que eu fiz depois? Depois você, inclusive, passou pelo Mogi News também. Trabalhei no Mogi News. Antes do Mogi News, eu trabalhei em alguns lugares aqui em Suzano. Isso depois do DS? Depois do DS. Você coloca no seu currículo que você trabalhou no DS, você não fica desempregado. A experiência da redação, ela conta muito, né? Eu lembro que me chamaram para uma final de estágio da Globo, eram 20 mil pessoas, mas eu tinha experiência de redação, então eu cheguei até um dos finalistas, não me contrataram, mas tudo bem. E o que aconteceu? Eu fiquei no Mogi News, foi meu último estágio, de eu me formar aqui em Mogi. Aí depois eu trabalhei no PT, em campanha, época de campanha para o prefeito aqui de Suzano. Trabalhei em Guararema, fiquei para lá e para cá. Até que eu decidi estudar inglês. Falei assim, acho que eu preciso aprender alguma coisa a mais, né? E matar a vontade de conhecer alguma coisa fora, né? E aí, eu fui para ficar 6 meses na Irlanda. Irlanda, para quem não sabe, é um paizinho pequenininho ali perto do Reino Unido. E eu queria aprender inglês, eu vou ficar 6 meses. E aí eu fui ficando, gostando. Sempre achava que o inglês não era o suficiente. Fiquei 3 anos. Foi em novembro de 2013. Eu fiquei até dezembro de 2016. E lá não trabalhei como jornalista, assim, foi uma experiência totalmente... só quem viveu sabe. Uhum. Então lá eu trabalhei como faxineira, garçonete, camareira, para aprender idiomas. Era para mim aquilo, tinha uns 23, 24 anos, e para mim aquilo era um laboratório. Eu conheci gente de todos os lugares, naquele tipo de trabalho que as pessoas faziam porque elas precisavam, né? Então tem pessoas do leste europeu que são mais pobres, e elas, né, então tem aquele conflito com a gente que é estudante, e acha que a gente não precisa, então não querem dar muitas horas de trabalho. Por outro lado, você aprende também essa coisa com a mulher latino-americana também, né, que a gente sabe que existe um estereótipo, desculpa. E, enfim, eu fui tendo essas vivências, coisas que eu escutava falar, mas não, como eu posso dizer... Quando você sente aquilo, quando você vive aquilo, essa é a experiência que mais vale depois para o seu trabalho, né? E eu fiquei nesses 3 anos lá, voltei para o Brasil, fiquei um tempinho aqui, depois eu me casei, voltei para a Espanha, fiquei 2 anos, aí fui fazer meu mestrado, os 2 anos mais malucos da minha vida. Você fez o mestrado lá? Fiz, foi assim, a realização de um sonho para mim. Eu nunca achei que era para mim, eu nunca lá achei que na fosse... Espanha, no lá caso. na Espanha, lá em Madrid, na Universidade Rei Juan Carlos.
Isso para mim era em jornalismo. Eu fiz em jornalismo internacional. E eu era assim, foi os 2 anos mais sofridos e os mais felizes dos mais felizes da minha vida, porque eu não achava que aquilo era para mim, né? Eu morava aqui em Suzano, nunca tinha ido para muitos lugares, tal. Então, para mim, aí foi aí que eu voltei para o jornalismo. O tempo que eu fiquei na Irlanda, não tinha tempo, eu só trabalhava, estudava. Era um trabalho assim de 5 horas da manhã de pé. Não estou reclamando, só contando. E além de, assim, mesmo que era uma vida difícil, eu sei que era um privilégio. Então, enfim, para não me estender muito, tá vendo? Já estou me esbaralhando toda. Mas e como chegar à Holanda na história? Não, vamos lá. Aí eu terminei o meu mestrado. 2 anos? Isso, eu comecei a trabalhar na Espanha. Eu comecei uma cara de pau que eu pedi trabalho aqui, eu fui pedir lá. Eu trabalhava numa organização que se chamava Por Causa, que trabalha jornalistas falando sobre imigração. Que era a minha tese também. Estudei e avaliei como a mídia brasileira reportava a imigração venezuelana. E aí comecei a trabalhar com eles, aí publicava na mídia lá da Espanha, acho que o pessoal conhece aqui, acho que é O País, né? As outras, enfim. E meus anos de glória. Chegou a pandemia, as coisas apertaram um pouquinho, meu marido teve que mudar de trabalho e a gente foi para a Holanda. Como eu estou entrando no mundo do freelance, então, para mim não muda muito, eu pensei, mais uma aventura, vamos lá. Então, estou lá tem quase 1 ano, e aí eu trabalho, né, também fazendo freela para o UOL e para o El País. No caso, o seu marido é brasileiro também? Não, é espanhol. Mas você conheceu ele aqui? Na Irlanda. Maravilhosa, né? Nossas conexões. No ano que eu ia embora, de repente apareceu e estamos aqui até hoje. Entendi. Até me perdi agora aqui. A gente fala pra caramba. Tem um Vou dar um intervalinho pra galera pegar um café, voltar. Meu Deus do céu. O documentário Os Outros, queria que você comentasse. Cara, isso foi esse período aí, logo depois da faculdade, né? Eu sempre fui um cara que eu sempre mexi em muita coisa, assim, né? Gostava de fuçar as coisas, sempre gostei de vídeo, de filme. Eu assisto muita coisa, né? Então, essa coisa do audiovisual sempre me pegou. Aprendi a editar vídeo sozinho, assim, uma experiência de mais de 10 anos editando vídeo. Mas, a princípio, no começo eram coisas sempre minhas, assim, videozinhos bestas e tal. E aí, assim que o jornalismo entrou na minha vida, eu senti essa necessidade de contar as histórias, mas nessa outra plataforma, né? Não só com texto e tal, mas utilizar o audiovisual para contar essas histórias, né? Os Outros, ele parte muito desse princípio. Eu sempre gostei de contar histórias de vida, né? Eu falei que eu gostava gosto de perfil e tal, então meio que eu levei isso para esse projeto. Na verdade é um projeto, Os Outros, e na época com o Michael Silva e com o Douglas Cordeiro, meus amigos aqui, que moram em Suzano, o Michael mora em Mogi das Cruzes, a gente decidiu contar essas histórias de pessoas daqui da região, né? Histórias de pessoas comuns, né? E em vídeo, né? Fazer mini documentários, né? Então foram 3 ou 4, se eu não me engano, foram 4 episódios, mas assim, os 3 episódios que mais marcaram, né? Que foi do Rony Cadete, que é um haitiano que vendia... A gente produziu esses 3 mini documentários, né? O Rony que vendia doces nos trens, ele mora aqui em Suzano, vendia doces nos trens, metrô e nas vans aqui, era muito conhecido porque é um cara muito comunicativo, fala bem, fala muitas línguas e fala muito bem português. Então, assim, pelo carisma dele, era um baita personagem. E a gente contou a história dele. Um segundo episódio, que é o episódio que a gente publicou aqui pelo site, pelo canal do Diário de Suzano, que é o Homem da Placa, que é um cara que mora em Mogi das Cruzes, um senhor de seus 50 anos, e ele simplesmente sai nas ruas com placas com dizeres bíblicos, assim, com passagens bíblicas. E isso por si só já é um personagem conhecido para quem é de Mogi das Cruzes. Então, agora que você tá falando, eu sou de Mogi também. Então, eu lembrei, sei quem é. É um cara conhecido, mas assim, e já saíram algumas reportagens. Exato, parece o Mario Bros, assim, porque ele tem um bigodinho, ele lembra muito personagem, assim, com todo respeito. Caramba, vai que ele tá assistindo. Então, ele é um personagem muito legal, mas assim, eu nunca vi um trabalho em vídeo com ele, assim, né, de acompanhar como ele fazia as placas e não sei o quê.
contar a história de vida dele por si só já tinha rolado, mas assim, acompanhá-lo, né, nessa trajetória com a placa, ou confeccionando a placa e tal. Então a gente tinha essa abertura com os vídeos, né? Então a gente fez esse episódio que foi compartilhado aqui no Diário de Suzano. O outro foi com a Sandra Gonçalves, né? Ela tem um projeto com mulheres enfim, que passaram por câncer e tal. Ela veio até aqui, se eu não me engano, algumas semanas. A personagem e uma pessoa muito boa, assim, com uma história de vida muito interessante. E a gente também contou, assim, mas basicamente era um projeto, os outros, e a gente fazia mini documentários contando histórias de vidas. E foi uma realização para mim, né? Porque é trabalhar com vídeo, que é uma coisa que eu gosto, assim, e que eu estendi isso, no fim das contas, para, por exemplo, na agência Mural, faço texto, faço vídeo, já fiz um monte de coisa. Então, essa facilidade que eu tenho com esses outros meios, assim, é bem legal. Mas, basicamente, é esse o projeto. Tem aqui alguns comentários, né? O Rafael Ramos, entrevista está ótima. A Nair Bassi, boa noite para todos. O Fernandes Júnior, duas pessoas amadas demais. E a Luciana Congo, Natália de Oliveira Ramos, excelência em jornalismo, honra tê-la no Brasil. Foi coincidência também ter encontrado você, que o Edgar mesmo falou. Por qual motivo você veio para cá? Com seu marido? Por causa da pandemia? Não, eu queria ter vindo ano passado. E aí, porque eu vim ao Brasil todos os anos. E aí estourou a pandemia, eu não passava nunca, não conseguia vir, então eu esperei todo mundo em casa, na minha família estava vacinado, eu estava vacinada para poder vir. Então eu fiquei mais de um ano e meio, assim. Mas lá, se fosse por lá, você já teria vindo por causa da vacina? Não, eu me vacinei, a segunda dose eu tomei no dia 1º de agosto. Mas foi rapidinho, assim, no momento que chegou a vacina, todo mundo tá todo mundo, as regras de distanciamento social, as normas já estão suspensas. Quando todo mundo tiver se tornado jacaré, é o melhor momento para colar por aqui. Eu até queria que vocês comentassem um pouco a experiência da Natália lá fora, a questão da pandemia. Queria que você comentasse um pouco como foi quando surgiu a pandemia, você estava... Eu tinha acabado de voltar para Madrid. Você tinha voltado para Madrid quando estourou a pandemia. Foi. Então, como que estava a Espanha, que lá foi um epicentro bem forte na Europa. E como foi também na Holanda agora, está sendo na Holanda, e a visão que lá retratava aqui do Brasil. Tá bom, então. Quer que eu fale mesmo? Quero. Então tá bom. Na Espanha foi horrível porque explodiu na Itália, né? Sim. Então a Espanha, ali do lado, foi horrível. Eu lembro que assim, como me deu muito desespero, que, imagina, quando morria uma pessoa a cada 16 minutos, logo no comecinho. Então a gente fica preocupado e via o Brasil não tomando nenhuma precaução, a piada, a gripezinha, e a gente vê aquele monte de gente morrendo, até me arrepia, no noticiário. Era um comboio de caminhões do exército levando corpos, então aquilo era uma cena muito de horror. Então a gente não saía de casa para nada, o mercado não dava conta de levar comida para todo mundo, então você tinha que mais ou menos se virar com aquilo. Era uma situação assim, não exagerando, é uma situação de guerra, de você, né, você não sabe quem vai morrer, se você for para o hospital, se vão te atender. Era tudo muito novo e foi muito rápido, começou a morrer muita gente em um curtíssimo espaço de tempo. Mas tudo bem, né? Aí as coisas foram se adaptando. Eu continuei em casa mesmo quando as medidas foram afrouxadas, sabe? Posso falar assim? Pode. Né? E continuei em casa porque eu ainda tinha muito medo. E eu tinha muita esperança de ainda ter vindo ano passado para visitar minha família. Minha mãe é enfermeira. Meu irmão trabalha em São Paulo, então era aquela coisa, a condução, né? 2 horas, trem, metrô. Então, isso tudo, para quem está fora, é você viver 2 pandemias. Você está vendo o que está acontecendo no país que você mora, você está vendo aquele caos, e está vendo o seu país, que são as suas raízes, a sua família está lá, os seus amigos estão lá, e nada está sendo feito para salvar aquelas pessoas. E aí você começa a pensar no sistema público de saúde que não vai dar conta, né? A gente que conhece a realidade, nossa realidade. E então foi assim uma experiência horrível. Era viver 2 pandemias, era como se fossem 2 realidades. E eu sei que soa muito exagerado, né? Porque as pessoas têm a visão assim de quem mora fora. Não, mas você está fora, né? E não é bem assim. A sua raiz está aqui, o seu pensamento está aqui, a sua cultura está aqui. Muito, falando pessoalmente da minha experiência pessoal, muito meu está aqui. Eu escrevo sobre o Brasil, eu
valorizo o meu país, né? Mas, para não me estender muito, desculpa. Que isso? É, Tá tão bom que o rapaz que tava... Parou também, parou. Aí eu salve pra você, hein, cara. Obrigado. e a visão que a gente tem lá fora é uma piada. Porque o que está acontecendo no Brasil não se assemelha a nenhum país democrático. Não se assemelha... a gente muitas vezes é comparado com a Arábia Saudita, os comentários bárbaros que a pessoa que está na presidência da República faz, a maneira como a pandemia é conduzida aqui é transmitida no noticiário internacional. Isso você vai ver em vários idiomas. Nem tem francês, não falo francês, mas vi lá. Assim, no mundo inteiro é uma vergonha. As pessoas não querem viajar para o Brasil, as pessoas têm preconceito com a gente, assim, igual agora eu volto para lá, venho do Brasil, eu tenho que ficar 10 dias de quarentena, depois fazer um teste. Isso é porque eu posso voltar, porque eu tenho residência, né? Mas ninguém não quer viajar para cá. Então a gente virou, e todos os congressos, eventos assim que eu costumava ir, o Brasil sempre foi uma referência na questão de zerar a fome, a extrema pobreza e a saúde, porque todo mundo, como que eu posso dizer, se choca muito quando eu falo que a nossa saúde é pública para todo mundo. E aí tem gente que, acho que, fica, por exemplo, na Holanda eu não falo holandês, né? Então fica aquela coisa, aquele inglês meio... E aí as pessoas não acreditam, pensam que estão entendendo errado o que eu estou falando. Quando eu falo, não, eu posso me hospitalizar, eu posso... É grátis, então... como a gente tem todo esse suporte, não é perfeito, mas é muito melhor do que em muitos lugares do mundo. Nós já fomos referência em vacinação. Quando a gente começa a ser o pico, o foco da pandemia, é uma piada. E esses comentários absurdos, grotescos, enfim, desculpa se eu me excedo, ridiculariza a gente como população. E assim, também as pessoas que costumam morar fora, normalmente são as pessoas de uma outra classe social. Eu não quero generalizar, mas muitas vezes são pessoas com menos consciência social. Então, você encontra muita gente que reforça isso lá fora. Então isso só vai criando um afastamento, como se nós fôssemos todos uma população de ignorantes. Então é um trabalho de formiguinha, de você ter que sempre... Você não pode descansar, tem que ser sempre um bom exemplo de um bom imigrante, porque... o seu presidente já está fazendo feio. Se você mostrar que você é igual a ele, a gente não quer se trabalhando aqui. Né? Desculpa, gente, eu me excedi. Não, tranquilo, até Falo muito. O Edgar falou que a gente podia falar várias coisas aqui, então a gente pode, meu Deus do céu. Você falou que ele também trabalha para o UOL de lá, né? Faz pouquíssimo tempo, assim, sim, que eu... mas é freela, faço freela. Mas é freela, Isso. né? Aí justamente meu primeiro trabalho com eles foi falando da saúde mental dos brasileiros que estão fora, mas assim, se sentem impactados com a situação do Brasil. Ou seja, as pessoas já estão vacinadas lá fora, a vida já está voltando ao normal, mas a preocupação com a família, com o país, tem causado muita ansiedade, pessoas que já não tinham mais transtorno, já estavam melhores. Então ficou uma matéria bem legal. E a gente falou bastante assim também dessa psicofobia, né? Que essa coisa do como eu falei anteriormente, você mora fora, tá reclamando de barriga cheia, né? Caramba. E então ficou muito disso, assim, conversei com vários tipos de pessoas, de várias origens, de várias bagagens. E todo mundo conversou um pouquinho sobre isso e no fim das contas estamos todos muito preocupados com o nosso país, mais ou menos sem saber o que fazer. De tão longe, né? Exato. Você volta quando ou ainda não sabe? Dia 4 de outubro. 4 de outubro. Queria ficar mais. Rômulo, eu queria te perguntar a respeito um espetáculo de teatro, uma peça de teatro, O Bagulho é Louco. Queria que você comentasse um pouquinho. Pô, cara, foi também nesse período ali, depois da faculdade, principalmente depois da faculdade, aqui eu fiz assim alguns cursos de teatro e tal, desde, sei lá, 2008, 2007. Então, de alguma forma,
é difícil falar assim que eu sempre estive ligado, porque parece que eu sempre tô ali, assim, mas eu tenho uma certa ligação com a galera do teatro aqui, né? Então conheci algumas pessoas e tal, enfim, mas para resumir toda a ópera, em 2016 eu estreiei, enfim, mais Carla Schinabi, foi, enfim, mais que o Drico, que é que a galera aqui do teatro, nós fomos dirigidos pelo Valmir Pinto, que hoje é o vice-prefeito e secretário da Cultura, com essa peça chamada O Bagulho é Louco, que é baseada no escrito de um músico, o Zé de Riba, e é um músico muito regional, assim, enfim, toca MPB e tal, e ele também escreve peças de teatro e tal, sempre teve muito envolvido com o teatro. E aí foi essa estreia em 2016, eu era um dos atores e tal, e foi bem legal a experiência, assim. Eu acho que, no fim das contas, toda essa questão de eu ficar maravilhado com jornalistas que mergulham em histórias, tem também uma questão de performance aí, né? E de você... eu acho que é basicamente isso, de performance mesmo, né? Eu acho que eu acabo ligando essas duas coisas. Eu sempre gostei de me apresentar, de estar no palco e tal, apesar de hoje, o meu ofício eu sou jornalista e tal, meu ganha-pão é o jornalismo, mas assim, todas as experiências que eu tive no teatro, todas as passagens e todos os momentos que eu tive a oportunidade de estar no palco, eu aproveitei assim do jeito como se fosse o último, assim. E o Bagulho é Louco foi um desses em 2016. A gente, até o momento em que eu estive com o grupo, eu me apresentei até o finalzinho de 2017, 2018, a gente não só se apresentou aqui em Suzano, mas em outras cidades aqui da região, até em São Paulo. Mas é muito isso, eu sempre estive ligado a muitas coisas, na real. Agora, pensando, depois de todas essas perguntas e de falar tudo isso, eu percebo que eu fiz muita coisa, assim, né? E às vezes a gente acha que a gente não tá fazendo nada, né? Mas na real, eu faço várias coisas, assim, eu não dou atenção às vezes, mas é legal. Foi um projeto bem bacana e um período que eu aproveitei bastante, assim. Bom, estamos se encaminhando já para o final, já está mais de... Então, para vocês se surpreenderem, 40 minutos de entrevista. O rapaz parou porque ele estava ouvindo a gente. Vocês não estão ligados. O papo tava tão bom que o cara falou, não, vou deixar o pessoal falar ali numa boa. Tá esperando a gente ali fora. Tá, pegar autógrafo. Posso continuar? O Douglas Pires também, acho que trabalhou com vocês. 2 feras, disse aqui. O Vinícius Silva, 2 pessoas com uma bagagem muito rica. Show. Sou fã. Olha aí. Douglas Pires comentou? Douglas Pires comentou. Aí, Douglas, vamos tocar. Não, cara, para. Douglas, eu vou conversar com você logo mais, hein, cara. A gente tá combinando de trocar uma ideia com ele. Ele tem um canal e tal. É pauta, cara, é pauta. Vamos falar com ele no podcast, pô. Eu já tô pensando em pedir o contato do rapaz do Haiti que você tem. Olha, o do Rony é um cara de gente finíssima, um carisma monstruoso, assim, muito legal. Mas legal que eles estão aí, legal que eles estão assistindo. E é recíproco, é recíproco. Douglas Pires, eu brinco com ele e, tipo, foi ele que me deixou... Foi ele que me apresentou pra galera, assim, esse aqui é um maluco de Suzano que fez esse assado, assim. E foi legal, tem uma história que ele vai lembrar disso, que eu comentei com ele depois. Que na época ele fez essa matéria que saiu no G1, foi home nacional, etc e tal. Só que eu não podia acessar a internet para ler a matéria. Eu não podia acessar. E aí o que aconteceu? Eu estava numa escolinha, se eu não me engano, aqui no bairro São José. Enfim, estava aqui na periferia da cidade, me apresentando com um amigo na escolinha e tal. Era uma ação que a gente estava fazendo, é o Darlan, aliás, o Douglas conhece o Darlan. E aí, os caras, cara, você saiu, você tá na home do G1, assim. E aí, como assim, né? Sua matéria. E tem um monte de comentário rolando, porque saiu no Nacional, então assim, tipo, não é só a galera daqui que tá vendo, o mundo tá vendo, né? Então, E aí caramba, mas eu não posso ler. Eu falei, não, aí o que aconteceu? Eu falei assim, imprime a matéria. Imprime essa matéria pra mim porque eu preciso ler. E os caras fizeram assim. Não trapaceei, eles imprimiram. Eu não fiz esse trabalho. Tá dentro das normas. Eles imprimiram a página e me deram pra ler e tal. E foi legal pra caramba, porque foi a partir disso que as coisas começaram a rolar e tal. Aí virou o case que eu comentei aqui.
E aí eu fui aparecendo em alguns veículos, assim, né? A história, né? O case do cara que ficou desconectado da internet. Enfim, é sempre a minha pergunta, você pensa em fazer isso de novo? É claro que não, gente. Você acha que, pô, hoje eu trabalho com internet, assim, não tem como. Mas foi uma experiência legal, assim, foi uma experiência muito bacana e que eu levo pra vida, assim, foi bem bacana. Obrigado, Douglas. Último comentário aqui, antes de eu deixar vocês darem a declaração final, é o Luiz Medina Nunes. Meu marido. Seu marido. Nunes, tá certo? É assim mesmo. Uhum. Parabéns pela entrevista, está ótima. Bom. E falando em português. Falou português. Eu pensei que ele ia mandar um espanholzão aí. Tava esperando a... Tá tarde lá, hein? Caraca. Ficou acordado até agora. Ah, ele tá lá? Tá. Achei que ele tava aqui. Bom, pessoal, agradecer então a participação de vocês. Queria que vocês dessem então uma saudação final pra gente encerrar. Cara, eu só tenho a agradecer o convite que vocês fizeram, assim, já falamos isso aqui com o Edgar e tal. O tempo que eu passei aqui no Diário de Suzano, assim, até senso comum entre nós, jornalistas que passamos aqui, foi uma escola, assim, sabe? Tudo que eu sei hoje de jornalismo foi porque eu comecei aqui. Eu comecei de um jeito completamente diferente, né? Na diagramação e tal, vendo o texto dos outros, né? Montando o jornal, assim, e descobrindo o processo de confecção de um jornal a partir do zero, saca? Então, eu sou muito grato por essa experiência, assim, os 4 anos que eu passei aqui, o tempo que o Edgar me dava para fazer as reportagens e tal, no meu período de férias. Então, contribuiu muito para a pessoa que eu sou hoje, para o profissional que eu estou hoje, né? Porque, enfim, é sempre um processo, né? Então, eu só tenho a agradecer o convite, fico honrado, assim, de relembrar todas essas histórias aqui, de compartilhar isso com vocês. E obrigado para quem assistiu. E é isso aí. Aguardando todo mundo virar jacaré pra gente beber cerveja logo mais. Tá, passou da hora, né? Muito obrigada. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Foi minha primeira casa. Eu não sabia nada, não sabia escrever um lead quando eu cheguei aqui. E aqui foi uma família, todo mundo me acolheu muito, me ensinou muito, teve muita paciência comigo, meus erros e acertos, enfim. E tudo que eu aprendi aqui foi o que me formou, foi a base para a minha formação, como diz o amigo aqui. A gente está sempre evoluindo, né? Mas a minha trajetória profissional inteira eu devo ao Diário de Suzano, porque foi aqui que eu aprendi o ofício. O dia a dia, a não ter tremedeira para entrevistar, do básico me deram muitas oportunidades e acreditaram muito em mim aqui. Legal. Obrigada. Alguma declaração antes, só pra gente... Não? Tá jóia? Não, tá jóia. Beleza. Bom, agradecer então Obrigada. Todo mundo que acompanha a gente aqui até este momento. Voltamos amanhã com, acredito eu, a última entrevista então desse especial DS 60 anos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Você vai fazer entrevista com o cara que tá fazendo?